Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da 4i Engenharia. Eu sou o Valdemar, diretor técnico, e hoje eu trago para vocês uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar com configurações. A gente já fez aqui no canal um vídeo interessante sobre tabela de projetos, que ele explica como trabalhar com tabela de projetos para criar diferentes configurações de peças. É uma abordagem muito legal, muito interessante, principalmente porque você pode utilizar o Microsoft Excel para fazer isso. Agora aqui eu vou mostrar outra forma de fazer e ela é até muito simples e muito rápida para criar essas novas configurações, tá ok? Lembrando que eu vou estar aplicando para uma peça e vocês podem, claro, imaginar diferentes aplicações para peças, equipamentos, montagens, tá bom? Essa é uma peça bem simples, busquei só por um valor didático mesmo para a gente estar apresentando esse recurso, tá bom? Mas é uma peça que seria fixada na parede, tá certo? E ela teria aqui um componente que poderia ser pinado ou alguma coisa assim em alguma outra componente, em algum equipamento, tá ok? E aí, qual é a grande questão dessa peça aqui? Digamos que a gente tem uma empresa, a gente fabrica esse componente e a gente quer fabricar ele em 6 modelos diferentes, tá bom? Esses modelos vão variar em tamanho da base, vão variar em ângulo e vão variar na quantidade de furos, tá bom? Então vamos pensar. Primeiro, se eu quero variar ele em tamanho, eu tenho que ver aqui quais são as dimensões que realmente impactam no tamanho dele. Então a gente tem aqui, ó, 70 e 60, que são do esboço 1 dessa base aqui, que é o ressalto e extrusão. Vale a pena mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó. Se eu clicar aqui para editar o esboço, eu clicar aqui na dimensão de 70, abre aqui no meu Property Manager, tá certo? As características da dimensão. E é interessante que a gente mude aqui o nome da dimensão, que isso vai ajudar muito a gente na hora de criar as configurações, tá ok? Então eu já deixei as dimensões nomeadas que a gente vai utilizar. Então aqui é o esboço 2, que tem esse ângulo que a gente também vai querer alterar, tá ok? E outra coisa que eu quero alterar é esse furo médio aqui. Ou seja, voltando então, são 6 modelos diferentes dessa mesma peça que vão variar em tamanho, ângulo e presença ou não desse furo. E como é que a gente faz isso? Muito simples, olha só. Eu vou clicar com Ctrl aqui no meu teclado, selecionar esboço 1, que tem dimensões que eu quero alterar, esboço 2 e recurso aqui do furo de diâmetro, tá certo? Vou clicar com o botão direito em qualquer um desses recursos e vou selecionar a opção configurar recurso. Muito bem, aparece aqui a nossa caixinha de modificar configurações, tá certo? Tem aqui mostrando para mim esboço 2, furo de diâmetro e esboço 1, que foram os que a gente selecionou. Mas perceba que nesse momento ele só está me dando as opções aqui de suprimir. A gente não quer suprimir nesse caso o esboço. A gente vai querer sim suprimir o furo em algumas configurações. O que é que a gente quer nos esboços? A gente quer alterar algumas dimensões, correto? Que dimensões são essas? No esboço 2 eu quero alterar a dimensão de ângulo. E no esboço 1 eu quero alterar as dimensões de comprimento e largura. Só clicando nessa setinha aqui a gente pode acessar essas opções, tá certo? Eu já deixei nomeada aqui a primeira configuração como fixador sem A. Agora a gente vai criar novas configurações. Olha como vai ser simples. Eu vou simplesmente clicar aqui e vou chamar de fixador sem B, que é da mesma série 100, só que vai mudar a angulação. Fixador 200A, fixador 200B, fixador 300A e fixador 300B. Pronto. Já criamos as nossas 6 configurações, tá certo? Tudo que a gente tem que fazer agora é dizer como é que elas vão se comportar. No caso, qual foi a lógica que eu utilizei aqui no meu caso, tá certo? Vocês podem fazer, obviamente, diferente. Eu chamei as séries, ó, série 100, série 200 e série 300, que vão variar em tamanho. E A e B se refere ao ângulo de cada uma delas. O A vai ser um ângulo de 50 graus e o B vai ser um ângulo de 20 graus. Então, já vou mudando aqui. A continua 50, B vai ser 20, A continua 50 e B vai ser 20. Agora eu quero alterar o tamanho dessas
componentes, tá certo? Que aqui é o comprimento e largura daquele primeiro esboço. No caso, a série 100 continua o mesmo, a série 200 eu vou alterar para 70 milímetros, o comprimento, 70 milímetros, e a largura eu vou alterar para 80 milímetros. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com a minha série 300. Eu vou alterar para 80 milímetros, e aqui eu vou alterar para 90 milímetros. Certo? Bom, o que é que está faltando? Eu quero que aqueles furos intermediários aconteçam apenas nos maiores componentes, ou seja, na série 300. Para todas as outras séries eu não preciso daqueles furos. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente suprimir esse recurso aqui. Tá ok? Estou com a tabelinha já com a cara que eu quero? Sim. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o nome aqui de tabela proj, tá certo? Salvo aqui essa vista de tabela. Pronto. Agora eu vou aplicar essas configurações. E olha só que legal. Se eu vim aqui para a aba de configurações, fixador sem A, todas as configurações já estão criadas. Vou clicar com o botão direito aqui só para que ele reconstrua já todas as configurações. E agora, ó, sem A, sem B deve mudar só o ângulo, né? Olha só. A sem B a gente altera só o ângulo. 200 vai mudar o tamanho e vai voltar para o ângulo inclinado. 200. E o 200B mudou, mantém o tamanho do 200 e alterou o ângulo. Por fim, 300A, olha lá, com um furo intermediário, e o 300B. 300B também com furo intermediário, mas com ângulo diferente. Ou seja, com passos muito simples e muito rápido, para uma peça, eu acabo de criar 6 modelos diferentes, tá certo? Que podem ser utilizados para uma fabricação diferente, podem ser utilizados realmente como um modelo de comercialização diferente, de forma muito simples, e estão todos dentro do meu mesmo documento, tá bom? Essa ferramenta é muito legal. Olha só, se eu clicar aqui agora na abinha de configurações em tabelas, eu consigo ver aquela nossa tabelinha de projetos que a gente utilizou, tá bom? Se a gente quiser fazer uma nova configuração, se a gente quiser fazer qualquer modificação. Então, pessoal, essa ferramenta, esse método de criar novas configurações é muito legal, é muito simples e é muito prático, tá certo? Então imagine que, por exemplo, você tem uma peça que você quer representar de 2 formas diferentes, porque você vai ter 2 etapas de fabricação. Uma que vai ser, primeiro, só representação sem furo, sem nada, para um corte em plasma, digamos, e outra já com os furos, com os detalhes, que é a parte que vai ser usinada. Então você deixa no seu mesmo documento, você só precisa suprimir, por exemplo, alguns recursos em algumas configurações. Tá legal? Obviamente, se a gente estiver utilizando um padrão, você pode criar configurações clicando aqui, ó, trazendo o padrão para aquela nossa tabelinha que eu mostrei. A gente só vai, por exemplo, modificar o número de padrões que você quer. Então vocês podem criar configurações num mundo de possibilidades. Tá bom? Muito simples, muito rápido, sem dor de cabeça, para que vocês obtenham o máximo da sua ferramenta SolidWorks. Eu fico por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, tá certo? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de dar um like nesse vídeo se vocês tiverem curtido, tá certo? Vou nessa. Um abraço a todos.